A Rússia foi um dos grandes impérios de toda a história pelo que conhecemos, mas não podemos falar do Império Russo e não falar dos Romanov. Essa família reinou na Rússia por mais de 300 anos, transformando o país na potência que foi. Mas toda essa evolução causou muito sofrimento e derramou muito sangue. Na época, houve bastante revolta dentro da própria família. Vingança e assassinatos marcam a história Romanov. Paralelo à família, o mundo também sofria com outras coisas e acontecimentos que vão impactar na dinastia. Antes de chocarmos vocês com as intrigantes histórias da família Romanov, se inscreve no canal e deixe seu like. Agora vamos ao vídeo! Miguel, o primeiro. Miguel tinha 16 anos quando foi eleito czar e governou por 32 anos o Império Russo. Ele aumentou a pena dos camponeses em até 10 anos, resistindo à legislação da servidão. Miguel era neto de um dos irmãos do Temáscalis, que matou o próprio filho com um pedaço de madeira, Ivan o Terrível. A Revolta do Sal. Em 1648 foi implementado um imposto sobre o sal pelo Império Russo através de Alexei Nikolaevich. Foi criado para encher os cofres do Império que estavam vazios. Esse imposto provocou revolta em Moscou e em outras cidades do país. Em contrapartida, o exército russo puniu de forma muito severa a população. Mas essa não foi a única medida impopular de Alexei. A divisão da Ucrânia entre Rússia e Polônia fez com que inúmeros camponeses tivessem que ser súditos da coroa polonesa, que era bem mais dura que o Império Russo. Alexei foi pai de Pedro o Grande. A doença de Theodor. Ele era o terceiro Romanov no trono. Quando o garoto tinha somente 15 anos, já tinha metade do corpo paralisado, além do seu rosto completamente desfigurado. Acredita-se que sua doença era escórbuto. Theodor, apesar de suas limitações, era bastante ativo no seu reinado. Ele era um grande apoiador e entusiasta da ciência e promovia bastante aprendizado de tudo o que a religião ortodoxa permitia. Pedro o Grande era irmão de Theodor, e enquanto um governava em prol da igreja, o primeiro beneficiava mais o Estado. O massacre Romanov. Em 1676, Theodor morre e não deixa herdeiros para o trono. Diante disso, o reino deveria passar para as mãos de seu irmão de apenas 15 anos, Ivan. Ivan não teria condições psíquicas e nem físicas de governar, e por isso houve um parecer favorável por parte do patriarca da igreja, que possibilitou o conselho consultivo a decidir que os boiardos, junto ao seu irmão Pedro, de somente 10 anos de idade, que assumiriam o trono. Obviamente, essa decisão trouxe uma guerra interna na família. As mães de Ivan e Pedro trocaram tapas na rua até que houve um banho de sangue entre a família que chegou em até 70 pessoas mortas. Ivan morreu em 1696 e deixou seu irmão no poder. A construção de São Petersburgo. Pedro o Grande tem sua história marcada pela modernização por transformar a Rússia em uma potência europeia. Ele construiu São Petersburgo simulando a italiana Veneza e converteu-a na capital do império. Foram construídas casas, hospitais, catedrais e palácios. Também foi em seu reinado a construção do Museu Hermitage. Apesar de toda essa ocidentalização ter um impacto de progresso para a Rússia, durante o processo alguns servos morreram de doenças e acidentes e os números chegam a cerca de 100 mil pessoas. Surreal, não é mesmo? A bexiga de Pedro. Pedro não era uma pessoa muito saudável e seus problemas renais foram piorando ao longo dos anos. Ele precisou passar por uma cirurgia para conseguir esvaziar sua bexiga. Isso aconteceu por volta de 1723. Após a cirurgia, ele sentiu uma melhora significativa e decidiu fazer uma viagem de fiscalização das obras. Pedro então se dirigiu ao Golfo da Finlândia. Durante sua visita, um soldado se afogou e ele supostamente nadou nas águas gélidas para resgatá-lo.
Ele morreu em janeiro de 1725. Muitos acreditam que a história do Golfo é algo inventado a fim de que o czar pudesse se tornar algum tipo de herói. A causa de sua morte foi bexiga gangrenada. Catarina, a primeira. Catarina era esposa de Pedro o Grande e, segundo Voltaire, sua vida foi bem mais fascinante que a de seu marido. Não existe confirmação sobre a sua origem, mas o que se fala é de que ela era filha de polacos fugitivos. Catarina teria trabalhado para o príncipe Alexander, que a comprou e posteriormente conheceu o czar, que tornou ela sua amante. Quando a primeira esposa de Pedro morreu, Catarina tomou seu lugar e logo depois se tornaria a primeira mulher a governar o Império Russo. O neto de Pedro o Grande. Agora falaremos do neto de Pedro o Grande, mais especificamente da sua morte. Ele tinha 12 anos quando precisou assumir o poder e seu tutor era Christian Goldenberg, um incrível matemático. Dizem que Pedro fez parte de um relacionamento homossexual com o príncipe Vassili. Ele adorava vodka e festas. Pedro tinha casamento marcado com Catarina, que aconteceria em janeiro de 1733, porém ele contraiu uma varíola e por conta de seus excessos com festas e bebidas foi agravada, e ele não resistiu e faleceu um dia antes do casamento. Polícia Secreta da Rússia. O Conselho Supremo Privado da Rússia nomeou Ana, prima de Pedro II, como imperatriz. Eles achavam que poderiam controlar, mas depois de assumir seu posto, desfez o conselho e mandou vários que faziam parte dele para o exílio na Sibéria. Era uma típica autocrata e comandou uma polícia secreta durante 10 anos. Ivan VI se tornou czar somente com 2 meses de idade. Você não entendeu errado. Ele precisou assumir o trono após sua avó Ana falecer. Governava com a ajuda de sua mãe e outro regente que tomavam as decisões em seu nome. Porém, um golpe de estado ocorreu e a filha de Pedro o Grande assumiu o poder. Ivan tinha apenas 1 ano e meio. Ele foi levado até uma prisão e viveu por lá sem que os carcereiros soubessem de quem se tratava. Além disso, teriam ordens para matá-lo caso tentasse fugir. Por viver isolado tanto tempo, Ivan ficou perturbado e morreu quando tinha 24 anos. Elizabeth, a primeira, era uma das filhas de Pedro o Grande e Catarina. Elizabeth casou escondida de todos com um cantor ucraniano e chegou ao poder com 32 anos, depois de aplicar um golpe de estado em seu primo Ivan quando ele era bebê. Desde a forma como se vestir até a abolição da pena de morte, fizeram parte de sua história e foram bastante importantes para o Império. Elizabeth tinha cerca de 15.000 vestidos de baile em seu guarda-roupa. Pedro III. Pedro se casou com Sofia e foi destituído por ela também. Sofia liderou uma grande conspiração contra seu marido que governou por somente 6 meses. Ele foi preso no palácio de Róquia. O casamento dos dois era um grande fracasso, porque Pedro gostava de jogar com soldadinhos de chumbo, e enquanto ele estava ocupado com seus bonecos, Sofia teria tido vários casos com outras pessoas. A causa oficial da morte de Pedro é hemorroida, mas muitos acreditam que tenha sido morto por estrangulamento. A peste russa. A peste russa durou 2 anos e matou cerca de 100.000 pessoas, e foi durante o reinado de Catarina II entre 1770 e 1772. Depois de derrubar seu marido, continuou o legado de Pedro o Grande, enquanto a ocidentalização da Rússia levou o melhor da Europa para o país. Alexandre I. Ele precisou assumir o trono logo depois que seu pai foi assassinado. Os conspiradores falaram para ele que não matariam seu pai, mas não cumpriram com a sua palavra. Alexandre se sentiu tão mal que precisou correr para a religião. Napoleão foi seu amigo por um tempo. Enfrentou a França na invasão à Rússia e utilizou da política defensiva, ordenando mais de 200.000 pessoas a deixar a cidade de Moscou. O grande cossaco da Rússia foi derrubado por Nicolas I.
Alguns poderosos não queriam Nicolas no poder e então nomearam Constantino, seu irmão, para o trono. Nicolas seguiu para Petersburgo para se proteger, mas não se contentou com a derrota. Tentou derrubar seu irmão. Constantino, por sua vez, tinha seus apoiadores na praça e disparou tiros de canhão, produzindo um grande massacre que não poupou ninguém. Além disso, enforcou 5 pessoas que estavam à frente dessa rebelião. Nicolas II. A Revolução Russa trouxe vários acontecimentos e entre eles a execução de Nicolas II e toda a sua família. Os bolcheviques forçaram sua renúncia e no dia 17 de julho de 1918 foram executados no porão da casa Ipatiev. A morte de Nicolas encerrou 304 anos de poder nas mãos dos Romanov e a era cesarista cairia por terra. Dava para imaginar tantos fatos curiosos sobre os Romanov? São muitas informações interessantes sobre eles que não fazíamos ideia. Algumas são bem aterrorizantes, não é mesmo? O que você acha sobre essa grande dinastia russa? Compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares para que eles também fiquem sabendo. Comenta o fato mais curioso e deixa o like para que a gente chegue a muitas pessoas.